Querido, você já ouviu falar numa corrente de pensamento filosófico chamada de cinismo? O cínico, na concepção do senso comum, é uma pessoa sem escrúpulo, dissimulada, né, que mente, que apresenta várias personalidades, né, que esconde atrás de uma máscara social. Mas a palavra cinismo ou cínico só veio tomar um sentido pejorativo na modernidade. Porque, filosoficamente falando, o cinismo é uma corrente de pensamento filosófico voltada para a abstenção, para o desprendimento de tudo, do prazer e de bens materiais. O cinismo foi fundado lá ele tem as suas origens históricas lá no quarto século, naquele período de dominação grega, né? Um discípulo de Sócrates, um filósofo chamado Antístenes, fundou essa escola de pensamento filosófico chamada cinismo. Agora, o que é o cinismo? Qual é a filosofia de vida do cinismo? Qual o seu paradigma de vida? Em que o cinismo acredita? Bem, o cinismo, eles acreditam num viver virtuoso, viver de forma virtuosa. E para viver de forma virtuosa é preciso desprender, é preciso se esvaziar de tudo, entendeu? De todo prazer, de toda riqueza, de toda convenção social, de tudo aquilo que impede a elevação da alma, entendeu? A elevação do espírito. Os cínicos, né? Eles são chamados de cínicos. Os cínicos eram pessoas que viviam em grutas, em cavernas, em condições subhumanas. Subhumanas. Eles acreditavam que é preciso desprezar as convenções sociais, desprezar toda moralidade, todo senso comum, nada de religiosidade, nada de ética, entendeu? Nada de bons costumes. Os cínicos viviam em contato direto com a natureza. Os cínicos da época, eles acreditavam no estado de autarqueia. A autarqueia, para você conseguir alcançar um estado maior, que é um estado de imperturbabilidade da alma, um estado de elevação plena, de contentamento pleno, só através da autarqueia. E o que é autarqueia? Vem de auto, autossuficiência. Tem que ser autossuficiente, desprezar tudo, desprezar o prazer, desprezar toda convenção social, só através de um estado de autarqueia. Eles acreditavam também numa prática de apatheia. Por que apatheia? Ou seja, apatheia, ou seja, um estado, uma ausência de patologia, uma ausência de doença, de dor e de sofrimento. Entendeu? E só através de autarqueia e apatheia que você consegue se elevar, não se corromper. O grande conquistador do mundo todo, praticamente, aquele que unificou o Império Grego-Macedônico, Alexandre o Grande, encontrou com Diógenes. Diógenes foi um adepto do cinismo, um expoente do cinismo. E Alexandre viu aquele estado de Diógenes, né, morando numa gruta, em condições subhumanas, nu. E Alexandre perguntou: olha, Diógenes, o que tu queres que eu te faça? O que você quiser eu faço por você, eu sou o grande, eu sou Alexandre,
o grande conquistador, o que você quer que eu faça por você? Aí Diógenes disse, não, eu quero só que você saia da minha frente, porque o sol precisa bater em mim, eu preciso tomar sol, e você está atrapalhando, sai da minha frente somente. E Alexandre ficou tão indignado, e ao mesmo tempo maravilhado com aquela atitude, com aquela simplicidade, ele disse, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. É Diógenes. Mas, queridos, onde você encontra um estado de elevação plena? Um estado de paz interior? É na filosofia cínica ou é em Jesus? Então faça este paralelo, né? Você vai ver. Diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Veja o que Paulo disse. Olha, não há grego nem judeu, nem escravo nem servo nem bárbaro, né? Todos são de Cristo, e Cristo é tudo em todos. Tudo em todos quer dizer que ele é suficientemente forte para suprir a necessidade de todos. Ele é todo inclusivo. Mas o que quer dizer um ser todo inclusivo? É aquele que abarca a todos, que insere a todos em si mesmo, que agrega a todos. É aquele que supre as necessidades do ser em sua integralidade. O homem é um ser bio, psíquico, sócio e espiritual. Entendeu? E a ação de Cristo na vida do ser humano é integral. Aí Paulo disse que ele supre as nossas necessidades em glória. Então você vai alcançar um estado de imperturbabilidade da alma, não é na filosofia cínica, é em Cristo, que é acessível a todos. O cristianismo do primeiro século quebrou-se aquele paradigma de que Cristo era acessível a um grupo, ele se restringia a um grupo. Aí Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, Cristo é Senhor deles e nosso. Ou seja, ele é todo inclusivo, ele é acessível a todos. Ele tem, na sua suficiência, ele agrega a todos. Queridos, o cinismo ganhou notoriedade, ganhou credibilidade, conquistou as massas, principalmente no primeiro século, e ele se estendeu até o início do segundo século. O cinismo tinha uma certa semelhança com o estoicismo da época, com o estoicismo e com o gnosticismo. Porque os gnósticos e os estoicos também acreditavam nessa abstenção, é preciso abster do prazer físico, porque o prazer é a causa do sofrimento humano. E o sofrimento humano impede você de alcançar um estado de imperturbabilidade. Portanto, para vencer o sofrimento, para vencer a angústia e alcançar um estado de elevação plena, tem que ser através da apatia, entendeu? E através da autarqueia. Mas o cristianismo do primeiro século confrontou, contrastou, tanto com o cinismo da época, com o estoicismo e com o gnosticismo. E a ênfase do cristianismo era essa aqui. Veja o que Paulo diz aqui, olha. Mortificai, pois, os vossos membros. Olha, os nossos membros, de toda prostituição, de toda impureza, de toda avareza, de toda lascívia. Você não está observando aqui uma abstenção total do prazer. O cristianismo entra ali com um ponto de equilíbrio, né? De equilíbrio. Né? Ou seja, você precisa ter o prazer, mas de forma ponderada, com equilíbrio. Aí ele apresenta aqui que o sexo é bênção no casamento.
Já os movimentos da época, não, o cinismo, o gnosticismo, o estoicismo, diziam que é preciso abster totalmente do prazer, porque o prazer é a causa do sofrimento. Já os cínicos, eles diziam mais além. O cínico dizia que não é só o prazer, a acumulação de bens também gera sofrimento. Gera sofrimento. Então é preciso também você desprender de todos os bens materiais. Aí Paulo diz aqui, olha, se já estáis mortos em Cristo, a vossa vida está escondida nele. Nele. Que Cristo possa abrir mais o seu entendimento para este assunto, você compreender melhor este assunto. E o fato é que Paulo mostra aqui que Cristo, ele é tudo em todos. Ele não exclui ninguém, ele inclui. O evangelho não é excludente, o evangelho é includente. Entendeu? O evangelho não desagrega, o evangelho agrega. Quer ter paz interior? Observa se Cristo não promete isenção de sofrimento. Você vai sofrer, mas Cristo vai estar com você no sofrimento. O cinismo não. Ele promete ausência de sofrimento. Cristo não. Ele promete estar com você no sofrimento. Ele diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia, no sofrimento, estarei com ele.